Colegas advogados de todo o Brasil, colegas advogados do estado de Goiás, sejam muito bem-vindos aqui à Ordem dos Advogados do Brasil, à Casa da Cidadania, nesse caso específico, na nossa live, aqui pelo aspecto virtual. Nós da Ordem dos Advogados do Brasil não paramos. Como vocês sabem, todos os dias nós temos lives aqui na Ordem dos Advogados do Brasil para que você possa se inteirar de todos os principais assuntos que estão ligados à advocacia, ao poder judiciário, que sejam ligados ao Ministério Público, a tudo que envolve a perspectiva da justiça no Brasil. E nossa live de hoje é extremamente importante, das mais importantes que há, porque ela vai falar sobre comunicação. Nós sabemos que não há, sob qualquer hipótese, que se falar em direito, que se falar em advocacia, sem que se fale especificamente na lógica da comunicação. A comunicação é o que nos diferencia e ela está intimamente ligada à percepção da advocacia. Nós, advogados, estamos intimamente ligados ao processo de comunicação. Pois bem, hoje nós vamos receber um dos principais professores de ética, que falaremos hoje sobre a perspectiva da ética na comunicação da advocacia 4.0 e um dos principais professores de ética do país, né? Ex-conselheiro, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, é um professor altamente respeitado, com certeza que você está aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, impreterivelmente você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter passado pelas aulas do professor Marco Antônio Araújo, que também tem assim uma grande contribuição não só na ética, mas também na perspectiva do direito do consumidor. Já assumiu cargos importantes como a superintendência do PROCON em São Paulo. Portanto, vamos chamar o professor Marco Antônio. Quero que todos sejam muito bem-vindos aqui a essa nossa live, que sem dúvida qualquer vai ser fundamental para a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos então chamar o professor Marco Antônio, já vai entrar aqui junto conosco, Marco Antônio Araújo, para discutirmos sobre esse importante assunto que é a comunicação 4.0, da advocacia 4.0. Professor Marco Antônio, seja muito bem-vindo aqui, é uma honra tê-lo aqui junto conosco na Ordem dos Advogados do Brasil. Que bom tê-lo aqui. Avante sempre. Meu amigo Carlos, eu agradeço ao convite, fico honrado com o convite de participar contigo, que é um professor que tem aí a minha admiração desde sempre, né? Quando eu ainda estava no LFG, nós tínhamos contato quando o professor liderava aí a comissão de estágio e exame de ordem, se não me falha a memória, comissão de exame de ordem da OAB de Goiás. E aí, desde então, fomos nos aproximando, e aí o professor liderando várias comissões aí à frente da OAB Goiás, e eu daqui do meu lado na OAB de São Paulo, e no exercício do magistério sempre nos auxiliando. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho participar da sua live, liderada por você, aqui no perfil da OAB de Goiás. Um prazer. A honra é toda nossa, professor Marco Antônio, a honra é toda nossa. E falava que, impreterivelmente, aqueles que estão aqui na Ordem dos Advogados do Brasil já devem ter passado pelo professor Marco Antônio. Não é com certeza, porque faz um trabalho extraordinário, muito importante sempre colocar isso, para que as pessoas possam efetivamente estar aqui na OAB. Professor Marco Antônio, você é professor de ética. Ética é um assunto que é muito importante, dos mais importantes para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, para o nosso exame, conquanto péssimo, né, nas universidades, nas faculdades de Direito, que ele é tratado para isso, né? É a minha percepção. Posso estar equivocado, mas a percepção que eu tenho é de que o Código de Ética não é estudado nas faculdades sob a perspectiva principiológica. É muito mais, eu vou fazer a questão e vou passar na prova da OAB. Isso foi uma percepção que eu tive quando presidi a comissão de exame de ordem. Isso sempre me incomodou, assim, pessoalmente, muito, sabe? Muito mesmo. Qual que é a sua percepção, antes de nós entrarmos no assunto comunicação, urbanidade na advocacia, sobre isso que eu acabei de falar? Faz sentido ou eu estou falando bobagem? Carlos, está corretíssimo, está corretíssimo. Primeiro ponto, né? As universidades, de uma maneira geral, elas não têm uma cadeira separada para a ética profissional. Quando tem, é alguém que está ali falando só do Estatuto da Advocacia.
Ética é muito mais do que o Estatuto da Advocacia, né? O Estatuto da Advocacia trata da deontologia jurídica especificamente, né? Que é uma linha ali que estuda a ética na profissão jurídica, né? A ética é muito mais do que isso, né? A ética deveria ser estudada sobre outro prisma, sobre outra ótica, e ela não é tratada nos cursos de graduação dessa forma. Talvez seja, talvez nos cursos de mestrado, mas acho que não, nem nas especializações ela é tratada dessa forma. E aí, o que acontece na prática é que os alunos conseguem só olhar para a ética como o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. E eu, no meu trabalho, nos cursos preparatórios, há mais de 18, quase 18 anos, venho tentando, junto com o ensino desses 3 textos, que são os textos que garantem aí 8 questões na prova, e que, de verdade, naquele momento é o que o aluno mais quer ouvir, junto com esses 3 textos, eu venho tentando, nas linhas intermediárias, nas subliminares, colocar conceitos de ética para o exercício da advocacia e para a vida, né? Porque ética não é alguma coisa que a gente vai usar só na profissão, ética a gente vai usar durante toda a vida. Então, é muito importante estudar ética, agir com ética, e muito importante conhecer o estatuto não só para passar na ordem, mas também para exercer a advocacia. Quer sobre a ótica dos direitos do advogado, que eles estão previstos no artigo 7º como prerrogativas profissionais, quer sobre a ótica dos deveres do advogado, que estão no artigo 2º do Código de Ética e também no artigo 34, que são as infrações e sanções disciplinares. Então, o advogado tem que ter esse cuidado especial com o Estatuto da Advocacia no exercício da sua profissão. E aí, quando a gente fala em cuidado especial, um dos temas mais importantes hoje é a publicidade. Publicidade é um tema de altíssima relevância, nós temos falado sobre isso muito, a publicidade no exercício da advocacia, e o que não é a publicidade, aliás, o que é a publicidade senão a comunicação. A publicidade é uma forma de comunicar aquele serviço que você presta. Então, nós vamos, através da publicidade, cair exatamente no tema da nossa live, que é a comunicação. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa live fala sobre um advogado específico. Nossa live fala sobre o advogado 4.0. Bem, já é muito complexo falar em ética moderna, né? Quando se fala em modernidade, se pensa naquele advogado, e falo isso muito respeitosamente, obviamente, muito tradicional, que tem lá o escritório, né? Que tem lá os assessores, que tem os estagiários, que tem todo um procedimento de gestão ligado a um lugar, a um locus, né? Mas parece que existe uma alteração nessa perspectiva desse advogado que é moderno para um advogado pós-moderno, né? Bauman disse que nós estamos numa pós-modernidade, alguns chamam de contemporaneidade. Isso pede, eu sei que você fala muito sobre isso, e é o exemplo clássico disso, né? Tem estudado principalmente inteligência comportamental, inteligência emocional, que é uma coisa que eu admiro por demais, e é fundamental para um advogado que é gestor, mas você que vai nos ensinar um pouco disso. O que é esse advogado 4.0 para que nós possamos falar sobre a comunicação dele? O que seria esse advogado 4.0? Esse é um tema muito interessante, Carlos. Eu acho que o mundo está mudando, né? E aí, eu já falava do advogado 4.0 pré-pandemia, pré-Covid-19. Agora, nós temos aí um advogado 4.0 pós-Covid-19, né? E essas habilidades, que se exigia do advogado 4.0 antes do efeito da Covid, da pandemia, elas são mais do que necessárias agora, durante esse efeito do Covid-19. Durante a graduação, nós somos formados para litigar, né? Essa é a formação clássica do direito, a formação da litigância. Tanto que aprendemos logo no processo civil, a primeira das coisas é autor, réu e o juiz julgando quem está certo, né? Um dos dois está certo e o juiz que vai achar a verdade. O autor tem a sua verdade, o réu tem a sua verdade, o juiz tem o ponto de equilíbrio das duas verdades. A verdade do juiz é que vai prevalecer, seja ele de primeiro grau, de segundo grau, enfim. Por intermédio da sentença ou do acordo, é a verdade do judiciário. Então, por ali, a gente estabelece um processo civil antigo, um processo civil que a gente foi preparado com base nele para atuar. Hoje nós precisamos sair desse conceito do processo civil antigo. Hoje nós precisamos, já há algum tempo, lidamos com direitos coletivos, com direitos difusos,
com direitos individuais homogêneos, ou seja, não estamos tratando de um direito individual daquele sujeito, mas de toda uma coletividade, de um grupo de pessoas que às vezes a gente consegue saber quem é, portanto coletivo, e às vezes a gente nem consegue saber quem é, e nesse caso difuso. O advogado 4.0 é exatamente o advogado que está olhando para esse cenário. O advogado que está olhando para o cenário já não mais do litígio e para o cenário da conciliação, para o cenário da mediação. O advogado 4.0 é aquele que está observando a nova forma de lidar com o direito, né? Após esse cenário que nós estamos passando agora, da pandemia, eu acho que surge um novo direito. Surge um novo direito do trabalho, surge um novo direito do consumidor, surge um novo direito penal, surge um novo direito processual, surge um novo direito, né? Se as pessoas saírem, costumo dizer isso, Carlos, se as pessoas saírem da pandemia da mesma forma que elas entraram, não serviu para nada esse cenário. Essa dificuldade toda, toda essa situação mundial, esse isolamento, essa impossibilidade de você fazer o seu ir e vir, de você exercer o seu ir e vir, de você poder gastar o seu dinheiro, de você poder fazer as suas coisas, tudo isso não serviu para absolutamente nada se a gente voltar tudo e voltar ao normal, como as pessoas estão dizendo. Não pode voltar ao normal. Nós precisamos voltar diferente disso. E o advogado precisa voltar também nesse sentido. Ele precisa voltar olhando para a nova dinâmica do direito, olhando para um direito que vai buscar o equilíbrio, vai buscar a harmonização dos interesses, olhando para um direito que vai buscar não quem está certo ou quem está errado, mas naquela situação como a melhor forma de resolver aquele conflito, né? Porque estar certo e estar errado é uma questão que pode demorar muito tempo e custar muito dinheiro, né? Então, para você comprovar para o seu cliente que ele está certo ou que está errado, pode demorar 10, 20, 30 anos e aí a solução não aconteceu. Ele vai morrer mas estava certo. Está certo, mas morreu, não exerceu, não usufruiu. Né? Então, o exercício agora é mais importante efetivamente do que estar certo ou estar errado. E esse advogado 4.0 tem que estar atento para isso, para uma dinâmica diferente de atuação, para uma dinâmica diferente de comportamento e, sobretudo, para uma dinâmica diferente de comunicação. Né? E uma das habilidades, são várias as habilidades do profissional 4.0, várias, mas uma das habilidades é a inteligência emocional. É trabalhar os aspectos da sua inteligência emocional, de conseguir trabalhar com outras pessoas, fazer gestão de pessoas, fazer gestão de processos, fazer gestão de crise. Nesse momento, especificamente, gestão de crise é a palavra-chave. Os escritórios que fazem gestão de crise são os escritórios que estão se destacando, né? Que conseguem sentar com o cliente e ver qual a melhor saída para aquela situação específica. Então, eu acho que tem um espaço para um profissional do direito diferenciado. E a gente sai dessa Covid-19, a gente sai dessa pandemia, dessa situação de quarentena, já com um espaço para esse profissional 4.0 exercer a advocacia. Então, a gente vai certamente demandar novas habilidades de quem vai exercer a advocacia. E isso não quer dizer que é a jovem advocacia ou a advocacia antiga. Não importa quanto tempo de carteira de ordem você tem. A jovem advocacia está na sua forma de agir. Está aqui, né? Está do jeito que você age, do jeito que você pensa, na sua forma de agir. Nós temos velhos advogados que são jovens e nós temos jovens advogados que são velhos. Questões linguísticas, perfeita a sua observação. Já entrou muito bem nessa seara que é de comunicação, que é uma comunicação realmente... Tanto é que a CAGE, que é a Comissão da Advocacia Jovem daqui, eu sempre falava aos colegas, eu dizia, olha, esse nome, né, Comissão da Advocacia Jovem, é um nome que não é o ideal. E se eu digo Comissão da Advocacia Jovem, eu estou falando apenas da perspectiva do adjetivo, né? Então, por exemplo, alguém que teoricamente teria aí mais, sei lá, isso é tão relativo hoje, mas mais de 60 anos, não poderia estar nessa comissão? Não. O ideal é a comissão da jovem advocacia, porque os jovens advogados podem ter aí 60, 70, 80, como vocês estão vivendo muito, né? Então, assim, excelente, excelente a sua observação. Marco, uma coisa que eu queria colocar a você, com base numa das habilidades que você colocou. A advocacia 4.0 está aqui, né? Nós estamos sempre aqui. Aliás, nós estamos aqui e produzindo conhecimento, né? Os nossos colegas advogados estão aqui. E eu, ao fazer assessoria, eu faço assessoria para grandes escritórios aqui do estado de Goiás, no Distrito Federal, o que eu mais percebo, eu tenho saído um pouco da sala de reunião dos colegas advogados e vindo me preocupar com a secretária. Eu tenho me preocupado muito
sobre como é que a secretária vai responder ao cliente nesse momento, que é um momento de crise. Então, eu tenho estudado muito comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que tem falado especificamente sobre algumas pesquisas que envolvem o seguinte. Primeiro, detectar quais são as percepções do outro, né? Detectar qual é a ética do outro, falando especificamente em ética, né? Como é que pensa esse cliente, qual é a criação desse cliente, como é que o cliente vê o mundo, qual é a visão de mundo dele. Porque às vezes eu não concordo com a visão de mundo dele, mas eu tenho que entender por que ele está passando. De repente o cliente está ali com problemas financeiros terríveis, uma empresa tendo que demitir vários colaboradores, isso magoa o cliente, etc. Então, ele de repente manda uma mensagem, por isso aqui, por isso estou colocando isso pelo WhatsApp, um pouco deselegante, digamos assim, e a secretária, ao responder à mensagem, ela também o faz, com aquela máxima, né, de que chumbo trocado, entre mil aspas. E isso é cada vez mais comum, eu voltei a secretária por uma questão estratégica que dá fala, mas aos colegas advogados, eu sinto que muitos, e eu quero dizer isso muito respeitosamente aos colegas que estão aqui nos ouvindo, que parece que o cliente é um peso. E eu não vejo assim, né? Eu vejo que o cliente, na verdade, é a nossa razão de ser, é aquilo que nos faz ser advogados. O nosso aluno é aquilo que nos faz ser professores. Ele tem que ser tratado com muita deferência. Você falava de inteligência comportamental agora há pouco, e a lógica, eu estou colocando aqui como a inteligência, a comunicação não violenta. Você acha que falta essa habilidade de deixar de lado o sentimento e colocar, de fato, a necessidade ao cliente com deferência, com elegância, e é preciso sermos mais um pouco urbanos para tratar com o cliente. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre o tratamento dos advogados, com juízes, com promotores, do 4.0. Mas quem trata melhor o cliente? É esse jovem advogado, na sua percepção? Você é muito jovem, mas tem muita experiência? Ou você acha que tem tratar esse advogado que é mais tradicional tratava melhor o cliente, consegue perceber o sentimento do cliente e fazer gestão de crise? Carlos, é uma questão interessante. Eu falo há algum tempo sobre isso, eu falo muito sobre isso para concurso público, mas isso se aplica perfeitamente para a advocacia. Eu falo que para exercer alguma função pública, como a de magistrado, de promotor, como de delegado de polícia, e aí eu também incluo a advocacia, e a advocacia, lato sensu, porque ela pode ser função pública ou função privada, a pessoa tem que ter vocação, né? Vocação é fundamental para o exercício dessas atividades. Fundamental. Eu ouso dizer que para qualquer atividade que você queira, qualquer atividade que você se dispõe a fazer, você tem que ter vocação para isso. E não considero que vocação é um dom que você vem com ele, né? A vocação, só quem nasceu, só se você nasceu com... Não, eu considero que vocação é alguma coisa que você consegue até desenvolver. Você consegue, de alguma forma, desenvolver a vocação para atuar naquela situação. Então, para mim, a advocacia demanda vocação. Você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, se você não sabe lidar com as pessoas, se você não tem a principal habilidade de um advogado, que é a mais difícil hoje, a mais difícil em toda a nossa sociedade, que é ouvir. Se você não está disposto a ouvir, você não será um bom advogado. Porque o seu cliente, às vezes, muitas vezes, ele só quer falar. Ele só quer desabafar. Ele só quer contar uma situação para você. O advogado é um psicólogo, um psicoterapeuta jurídico, né? Ele vai tratar sobre as questões jurídicas das mazelas da alma daquele sujeito, das mazelas da vida daquele sujeito. E muitas vezes essas dificuldades, elas são perceptíveis para o advogado só depois de uma longa conversa. Só depois que você, de fato, ouve durante algum tempo aquilo que o seu cliente tem a dizer. Então, eu acho que erra o advogado que logo de início pretende achar uma saída jurídica para a solução do cliente. A saída jurídica pode ser uma das saídas, mas ela não necessariamente será a única. A saída jurídica, hoje o advogado 4.0 é quase que um advogado holístico, né? Ele trabalha várias situações na vida do teu cliente. Por isso que é importante o advogado entender de comportamento pessoal. Por isso que é importante o advogado entender de questões relacionadas à inteligência emocional. Porque o advogado, muitas vezes, ele só vai conseguir compor os interesses do seu cliente
se ele conseguir agir de forma habilidosa na questão emocional do cliente, né? Ele tem que trabalhar a questão emocional. Por exemplo, num divórcio, muitas vezes as partes usam um processo como instrumento de vingança e não como instrumento processual devidamente. Então, se o advogado não está preparado emocionalmente para dar apoio ao seu cliente, certamente o processo de divórcio vai ser mais longo, tumultuado, ruim para as partes e para os advogados, porque o advogado deixou de agir de forma racional e se envolveu emocionalmente na questão do seu cliente. Então, a sua pergunta era exatamente essa, quer dizer, de alguma forma ele não precisa ser mais racional no começo da comunicação ou na comunicação inicial com o seu cliente, menos emocional. Eu acho que o primeiro passo do advogado é ouvir, né? O advogado tem que estar pronto para ouvir em todas as circunstâncias e saber que nós não temos todas as respostas, mas nós somos preparados para achá-las, para procurá-las no momento oportuno. Então o cliente vai passar para nós e nós vamos desenvolver uma saída para o cliente que passa pela saída jurídica. Muitas vezes ela não é efetivamente só jurídica, mas passa pela saída jurídica. Quando o advogado se dispõe a ouvir, eu acho que o advogado consegue ganhar muito mais do que a causa. Ele consegue ganhar o cliente, ele consegue ganhar o resultado, ele consegue atingir o resultado final. Então, precisa ter vocação para ser advogado. Se você não gosta de ouvir pessoas, se você não gosta de gente, se você não gosta de falar com as pessoas, se você não gosta de conversar com o outro, se você não gosta de ouvir, se você acha que você é a única pessoa correta, que só a sua tese é correta, que só a sua teoria que é correta, se você acha que só você está correto, você não serve para a advocacia. A advocacia não tem espaço para pessoas assim. Lógico, Marco, mas eu estou assim agora, quer dizer que eu preciso mudar de profissão? Não, não. Você tem condições de se readaptar, você tem condições de estudar e se tornar uma pessoa adaptável à nova advocacia, à nova sociedade. Então, é possível sim, se você foi preparado para atuar de uma forma, você conseguir se modelar numa nova advocacia 4.0. Então, eu acho que essa comunicação é a comunicação mais direcionada ao cliente, é a comunicação da empatia. É entender exatamente quais são as dificuldades pelas quais o meu cliente está passando, para que eu possa, a partir dali, ter as saídas jurídicas e não jurídicas para ajudá-lo a vencê-las. E não somente imaginar que eu sou um identificador de peças processuais. Porque isso, Carlos, os robôs já fazem e vão fazer daqui para frente. Marco, e esse é um ponto muito interessante. Eu ouvi aqui atentamente o que você colocava, e você usou a palavra que talvez seja a palavra da moda hoje, e é muito estranho. Eu ouvi outro dia Karnal até falar sobre isso. Ele dizia o seguinte: é interessante como não se imagina, não se pode imaginar um curso de cachorrês para um cachorro, né? Ninguém vai imaginar um curso de vaquês para uma vaca. Mas nós temos cursos de humanidade para os seres humanos. Em algum momento, e provavelmente ao início do século passado, nós nos equivocamos, né? Até o próprio Charles Chaplin colocava isso, nós nos equivocamos, nós nos tornamos máquina. Drummond dizia num poema dele isso, né? Não me chame mais de ser humano, eu não posso mais te chamar de ser humano, eu me torno máquina. Ele é uma máquina. Não é? Trouxe algumas percepções assim muito equivocadas. E aí eu pergunto a você o seguinte: empatia é uma coisa que hoje é bem complexa, né? No máximo, nós somos simpáticos, porque nós, teoricamente, colocamos na linguagem não verbal alguma coisa que demonstre a pessoa que, eu vou falar da pessoa, vou chamar de cliente, né, aqui na nossa live, ao cliente que nós estamos ouvindo. Eu já acompanhei várias reuniões, você certamente muito mais do que eu, em que se percebe um certo tom de vaidade no advogado, um tom vaidoso, né? Ao se comunicar, a posição em que a mesa está, isso é comunicação não verbal. A forma, né? De repente o escritório é muito sofisticado, mas o cliente ele não se sente absolutamente à vontade. A ideia de como uma secretária vem trazer o café também, isso faz, obviamente, uma diferença muito grande. Então, no máximo que se tem ali é simpatia. É exercer o fenômeno da empatia, porque a empatia está ligada a sentir realmente o que o outro sente. Exercer esse fenômeno da empatia, você acha que as faculdades não estão preparadas para isso? Como é possível, por exemplo, eu sou advogado, né? Estou no processo. Como é que eu faço a partir de agora para conseguir
ter isso, porque se isso é típico da comunicação 4.0. E antes que você responda, eu queria fazer um cumprimento aqui ao Anderson Máximo, procurador do Estado, nosso ex-chefe da Casa Civil aqui do governo do Estado de Goiás, de colegas conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil que estão presentes aqui, também jornalistas presentes aqui, como o Edom, vários colegas da advocacia de Goiás, do interior, daqui da capital, nos ouvindo. Que Então, legal, fico muito feliz. Olha, Carlos, a questão dessa vaidade, eu sempre digo que essa vaidade ela existe em todas as profissões. Ela existe na advocacia, como ela existe na magistratura, existe no Ministério Público, existe nas carreiras policiais, né? E muitas vezes esse tom às vezes autoritário, ou esse tom às vezes até de alguma forma grosseiro, quer dizer, esse posicionamento, né, essa comunicação de poder, ela esconde, na verdade, uma insegurança, né? Então, esse psicanálise, hein? pois é, pois é. Isso é psicanálise. Esse advogado que, de alguma forma, precisa de uma posição destacada na sala, de uma cadeira diferente das demais, de que o café dele seja um café mais bem servido, de que a situação dele seja uma situação... esconde uma insegurança, né? Revela uma insegurança que pode ser uma insegurança de preparação, pode ser uma falha de preparação, né? E não estou falando só de preparação técnica, não, pode ser emocional. Na minha advocacia, já me deparei aí com juízes jovens que tinham acabado de ser aprovados no concurso, tomando posse, extremamente grosseiros, né? Eu me recordo um dia de ter ido despachar com uma juíza que foi extremamente grosseira. Eu falei, excelência, eu não estou entendendo a grosseria gratuita. Eu estou vindo despachar com Vossa Excelência, eu não estou sendo grosseira. Eu falei, a senhora está subindo tom para falar. Olha o tanto que a senhora está sendo grosseira, a senhora está subindo tom para falar. Então, enquanto mais ela era grosseira, mais eu procurava ser educado e calmo. O que deixou ela mais desconcertada, a ponto de chegar um momento que ela falou, doutor, senhor me desculpe, eu estou com um monte de problema aqui e eu descontei no senhor. Ok. Então chegamos no ponto correto. Então a senhora fez a sua autocrítica, a senhora reconheceu e a autoconsciência é o passo para a mudança. Então está tudo resolvido, vamos partir. Lógico, para que aquilo ali não virasse uma discussão, uma briga, para que aquilo ali não fosse para vias de fato, eu precisei estar do outro lado equilibrado emocionalmente para neutralizar aquela situação, né? Mas de alguma forma, aquilo, para mim, claramente, aquilo escondia talvez o nervosismo de ter sido aprovada num concurso público e estar ali sentada com uma caneta na mão. Então tudo isso pode revelar. A gente sabe que isso pode acontecer e o ideal é que não aconteça. Então eu sempre digo aos meus alunos que além da formação técnica jurídica, nós temos que buscar essa formação que passa pela formação emocional, né? E hoje é possível fazer isso lendo livros, fazendo cursos que nos permitam o autoconhecimento. Porque é isso que vai revelar quem nós somos, e não a posição da nossa cadeira, a caneta que nós usamos, né, a nossa abotoadura, ou o anel, a cor do nosso anel, ou efetivamente como é a nossa sala de reuniões. Não importa isso. Às vezes, como você disse, às vezes essa estrutura muito grandiosa, até sofisticada, até assusta o cliente, né? De alguma forma até assusta. Eu lembro que uma vez, no início da minha advocacia, eu recebi um cliente que foi subestabelecido por um dos advogados mais famosos de São Paulo. Não vou falar o nome por uma questão ética, mas foi subestabelecido por um dos advogados mais famosos de São Paulo. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, nossa, eu tenho 2 anos de advocacia, por que o cliente está tirando a causa de um dos advogados mais famosos de São Paulo, né? De escritórios mais famosos, e está subestabelecendo para mim? Quer dizer, quando eu li aquele subestabelecimento, daquele escritório gigantesco para mim, eu falei, por que ele me escolheu? E aí um dia, conversando com o cliente, eu falei, mas o que não deu certo? Aí ele me disse, doutor, quando eu entrava na sala dele, tinha acho que uns 30 diplomas expostos. Aqueles diplomas, à medida que todos eles expostos em cima dele, à medida que eu conversava com ele, ele respondia para mim alguma coisa, é como se os diplomas eles voassem para cima de mim. Eu falei, olha que sensação, que coisa mais impressionante, né? Talvez o colega, o advogado, nem soubesse que os diplomas, ao invés de mostrar conhecimento, pudessem assustar o cliente. E o cliente, de alguma forma, não conseguia abrir para o advogado
a situação concreta daquela hipótese do processo, que era o que precisava ser dito. Quando ele disse a verdade, a gente conseguiu resolver o processo. Então, a comunicação não verbal, ela é muito importante. A forma como você estrutura o seu escritório, a forma como você se porta, a forma como você conversa, a forma como você responde ao seu cliente. E você deu um exemplo muito bom. As comunicações por aplicativos, elas são frias, né? E aí, geralmente, quem recebe, o receptor da mensagem, interpreta de acordo com o seu estado emocional. Então, se eu estou irritado, se eu estou nervoso, eu leio a sua mensagem, cara, nervoso. Você pode ter me mandado na absoluta calma, mas eu leio nervoso. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, para que essa comunicação seja fluida, para que não tenha ruídos nessa comunicação e o advogado não perca com isso, né? Exato, perfeita a sua fala, perfeita a sua fala, perfeita. Nós temos trabalhado muito uma coisa que é chamada teoria da recepção. Aí de São Paulo, da PUC de São Paulo, a professora Inguedor Vilaça Koch, grande professora Inguedor, que nos deixou recentemente, ela, a professora de foi minha professora, inclusive, na UFMG, incrível, ela falava exatamente isso, a perspectiva da teoria da recepção. Ela falava isso, ela dizia assim, Carlos, você que é da área jurídica, é muito importante, mas muito importante, que você estude teoria da recepção. E você acabou, Marco, de dar uma aula sobre isso quando você falava que muitas mensagens que são colocadas são interpretadas com base na percepção, um pressuposto de sentimento. Então, e aí, então, eu faço uma pergunta a você. Marco, o ideal é um áudio, e aí depois eu vou falar, estamos falando de comunicação 4.0. O ideal para conversar com o cliente, áudio, pela sua experiência, pelo seu conhecimento em relação a isso, ou mensagem. E essa mensagem, ela tem que ter os chamados modalizadores, aqui linguisticamente, os modalizadores são não verbalmente o ok, né, esqueci os emojis, né, e textos que são muito mais ligados à simplicidade, a pouca formalidade, repito, do advogado com o cliente, ou outra coisa. Então, na sua percepção, qual seria essa lógica? Essa lógica é texto escrito, uma mescla entre texto escrito e texto... e qual é o impacto? Já vou emendar, porque é importante ouvir você, te aproveitar o máximo de tempo possível para ouvi-lo, você vai nos ensinar muita coisa. Qual é o impacto de uma demora numa resposta de cliente a advogado? Eu também tenho ouvido muitas reclamações nesse sentido. A advogada demora uma semana para responder uma mensagem. E aí eu quero fazer também um cumprimento aqui à doutora Eliane Ferreira, nossa colega, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, que está aqui e está, segundo ela, adorando a live. Não haveria como o Antônio, faz toda a diferença. Olha, Carlos, eu penso que a gente precisa avaliar o caso concreto, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo de qual a melhor forma de se comunicar. Eu acho que tem uma forma que é imbatível, né? Olhos nos olhos. Essa forma é imbatível. Você consegue captar tudo, porque de fato são as janelas da alma. Então você consegue ali captar, né? Mas nem sempre vai ser possível. Então, eu acho que você precisa ter bom senso, você como profissional do direito, precisa ter bom senso de qual é a prioridade, a importância do seu cliente para aquela mensagem, né? Muitas vezes, e não é para você, não é a prioridade para você, é a prioridade para o seu cliente. Porque para você, o teu cliente, a causa do seu cliente é mais uma no seu escritório. Para ele, é a causa da vida dele. Então, esse é o primeiro ponto. É separar isso, porque as prioridades são absolutamente distintas. Então, a causa de locação do teu cliente, que ele está sem receber o aluguel há 5, 6 meses, é a causa da vida dele. Para você é mais uma do seu escritório. Então, não muda muito para você. Para ele é da vida dele. Precisa aprender a enxergar a prioridade do cliente e não a sua. E quando você enxerga a prioridade do cliente e não a sua, você precisa entender qual a expectativa do seu cliente com aquela comunicação. O que ele está esperando, né? Quando ele te manda uma mensagem, ele está esperando o quê? Às vezes, se for agilidade, você precisa talvez ser ágil, mesmo que você não dê a resposta definitiva e diga, vou pesquisar e volto, né? E às vezes pode ser por escrito, às vezes pode ser por um áudio, mas tem que dar alguma satisfação imediata, até para que você ganhe um tempo a fazer a pesquisa. Comunicação por WhatsApp é muito ruim.
muito ruim. Ela tende a ser... eu achava ruim a comunicação por e-mail no passado, mas a por WhatsApp tomou totalmente o lugar do e-mail. Pouquíssimo uso e-mail hoje, pouquíssimo uso e-mail. E a comunicação por WhatsApp eu considero pior ainda. Primeiro porque durante o dia você recebe milhares de WhatsApp, então você não consegue dar atenção a todos, né? E aí se você, por acaso, deixou um dos WhatsApp sem responder e ele foi para o fundo da sua mensagem, você está online, aquela pessoa que está olhando fala assim, mas ele está online e não está me respondendo. Quer dizer, cria na outra pessoa uma sensação de desprezo, né? Absoluto, de rejeição, quase beira a rejeição. Fala, nossa, mas ele está online e não me respondeu. Na verdade, a dinâmica da resposta passa por diversas outras informações. Às vezes você lê e precisa buscar uma informação para responder e não conseguiu responder. Às vezes você lê e é interrompido por uma ligação telefônica. Ou, acontece muito comigo, eu leio, imagino que eu respondi, mas não respondi. Então eu separo horas do meu dia, geralmente eu faço isso logo que eu acordo e também antes de ir dormir, e respondo mensagens que estão pendentes, né? Aquelas mensagens que de alguma forma estão lá anotadas como não lidas. Eu tento fazer isso para... Você poderia repetir? Então, qual a sua estratégia? Como é que você responde a hora em que você acorda? Depois... Eu separo horas do meu dia. Então, quando eu acordo, eu sempre coloco em ordem as mensagens, né? Eu tento deixar todas as mensagens alinhadas, sem nenhuma pendência. Durante o dia, antes do almoço, depois do almoço, também deixo as mensagens em ordem. E antes de dormir, também deixo as mensagens em ordem. Aí, durante o meu período de dia, à medida que eu estou numa reunião onde eu posso verificar as mensagens, ou pelo computador, eu consigo verificar e responder rapidamente. Então, é o que eu tento fazer. Mas eu confesso que eu não sou um exemplo que você vai falar assim, todas as respostas estão em ordem. Não, não estão. E é muito difícil que estejam. Agora, com cliente, especialmente com cliente, eu procuro pelo menos dar uma resposta rápida de dizer o seguinte, vou pedir para te ligar. Alguém vai entrar em contato com você para falar sobre isso. Sobretudo porque nem sempre eu quem vou ter aquela informação que ele quer. E às vezes a informação que ele quer é uma informação simples. A secretária pode ajudar naquilo, o estagiário pode ajudar naquilo. Então eu tento de alguma forma remeter aquilo, passar aquilo para alguém me ajudar. O importante é pensar que quando a pessoa mandou uma mensagem, ela está esperando uma resposta, né? Está na expectativa de receber uma resposta. E não responder deixa de ser só falta de educação hoje. Hoje, às vezes, passa por questões mais sérias, como eu te disse. Se o seu cliente é um pouco carente, ele vai sentir do outro lado alguma coisa perto de uma rejeição, até quando ele estiver online e nota que você não respondeu a mensagem dele. Falou, está online, está falando com todo mundo, mas não está falando comigo, né? Se é um caso de um cliente que está para receber um alvará, se é o caso de um cliente que está com mandado de levantamento, já vai falar assim, epa, já está me enrolando, deve estar com meu dinheiro. Então, as questões aí, a imaginação começa a tomar um espaço maior do que os fatos reais, né? Então, você imagina que seria possível no escritório, numa gestão, ou os colegas que não têm escritório, que advogam individualmente, né, tem uma advocacia individual, o ideal seria eles deixassem claro isso. Eu não me lembro também de nenhuma reunião, por exemplo, que inicie um relacionamento entre cliente e advogado. Realmente não me lembro de dizer o seguinte, olha, eu responderei a você, nosso WhatsApp estará de tal hora a tal hora, nós costumamos responder a você nesse horário, naquele horário. Você acha que existe uma possibilidade? É claro que você já disse, olha, tem que ver caso a caso, mas vou pensar no escritório grande, há escritórios grandes aqui em Goiânia, como é que, pensando no processo de comunicação eficaz 4.0, rapidez, pensando nesse cliente que, pela teoria da recepção, pode achar que você está com o dinheiro dele, ou pode querer apenas conversar com você, mas aí do outro lado é o advogado, que tem família. Ele descobriu essa família agora na Covid, ele descobriu que ele tem filho, ele descobriu que ele tem casa, ele descobriu que ele tem esposa, né? Ela descobriu que tem marido, descobriu uma série, nós descobrimos muitas coisas. E aí, né? Depois de termos descoberto, nós vamos querer perder. Então, não dá para ficar o dia inteiro ali pelo WhatsApp. Como é que faz, assim? O combinado não sai caro, né, Carlos? Eu acho que tem que estabelecer os limites e tem que combinar as regras. Então, por exemplo, o WhatsApp de madrugada. Eu não respondo o WhatsApp de madrugada. Às vezes, eu posso até estar acordado depois da meia-noite, mas eu não respondo o WhatsApp de madrugada. Ele chega, eu leio, mas eu não respondo o WhatsApp de madrugada porque eu não acho que é horário para responder.
Então, se alguém me manda de madrugada, a não ser que seja uma coisa de urgência ímpar, eu não vou responder, respondo no dia seguinte. E aí acho que faz parte também de um combinado. Porque tem gente que tem insônia e resolve às 3 horas da manhã, colocar em dia todas as mensagens que recebeu, responder todas as mensagens. Eu acho que também é uma questão de bom senso. Tem um horário para fazer isso, as pessoas precisam saber que tem um horário comercial dessa comunicação, salvo as exceções. E para o cliente também, o cliente tem que saber, olha, se você mandar mensagem até às 6 horas, eu vou responder naquele dia, eu vou tentar responder naquele dia. No dia seguinte, eu não vou, se você mandar depois disso, eu não vou responder a mensagem, porque provavelmente eu vou estar em outros compromissos e respondo a sua mensagem no outro dia. Mas há uma lógica de que vou responder assim que eu puder, no primeiro momento, sempre utilizando do critério de urgência e relevância para o cliente e não para você. E usando, obviamente, de bom senso. Inclusive, isso responde à pergunta que foi colocada aqui pelo nosso colega Marcondes. Tenho certeza que o que você falou, me parece não, com certeza responde o que ele perguntou. Vamos agora falar um Pois pouco é. de advogado, né? De Exatamente. advogado para advogado. Bem, Marco, existe uma grande tendência, né? Parece que estudam lá muito com você para passar na prova da OAB, e vejo que você está com a mesma obra que está aqui, a minha mão está lá atrás de você, do Conselho Federal da Ordem, aquela comemoração É de 20 verdade, anos, nosso estatuto, né? ali, É, não é, do nosso estatuto. Bonita muito bonita, né? Muito linda. E ela tem um artigo, que é o 45, um dos, né, que fala sobre a perspectiva da urbanidade. E até eu fico brincando quando a pessoa fala sobre a lianesa, eu costumo dizer que muita gente entende como lhama, né? Tem que ser liano, parece o animal do Peru, lá. Não sabe muito bem o que é isso. O ser liano na advocacia está cada vez mais difícil? Ou cada vez menos comum? eu acho que não é mais difícil, não. Talvez menos comum. E por quê? Porque eu acho que eu acho que essa geração digital, a geração digital de alguma forma é estimulada a agir de uma forma rápida e às vezes essa forma rápida pode chegar a ser uma forma grosseira. Pode não ser uma forma educada, né? Então acho que está mais comum. Mas eu acho que a gente não pode considerar que isso é comum. A gente tem que considerar que isso é uma exceção e a urbanidade, a lianeza, devem ser princípios da advocacia, acho que da sociedade como um todo, mas sobretudo da advocacia, para com seus clientes, para com seus colegas e para com os agentes do judiciário, do Ministério Público. O advogado tem que carregar isso, mesmo quando for de alguma forma desrespeitado, mesmo quando for de alguma forma agravado, mesmo quando de alguma forma a autoridade abusar do seu direito contra o advogado. Exatamente nesse momento que o advogado deve manter a calma, é exatamente nesse momento que o advogado deve manter o equilíbrio e deixar que o agravo seja para aquela pessoa, para aquela autoridade, para o outro, e não para ele, né? Para que ele não perca a razão, inclusive. Não é simples, não é fácil. É difícil, às vezes a gente estoura, às vezes a gente está nervoso, mas eu acho que é um exercício importante para a gente exercer. E eu costumo agir com as pessoas da forma que eu gostaria que as pessoas agissem comigo. Isso é um bom exercício, né? Quando você age assim, você de alguma forma está colocando um limite para você. Agora, tem hora que a gente chega no nosso limite. Nós somos seres humanos, a gente erra, nós temos problemas, a gente passa por diversas dificuldades. Nesse período que as pessoas estão em isolamento, por exemplo, todas as emoções estão afloradas, né? Tem um turbilhão de sensações e sentimentos. E aí eu acho que nesse momento você tem que parar, quando você perceber que você está no momento que você vai ultrapassar aquele limite, aquela faixa do desejar, você tem que parar e tem que respirar fundo, né? Eu brinco com os meus alunos que a gente tem um exercício que a gente chama de Be Here Now, né? Esteja aqui agora. Para, feche seus olhos, faça 10 respirações profundas, esquece o que está acontecendo lá, e aí você continua, e aí você vai para a segunda parte da conversa, aí você vai para a segunda parte da reunião, aí você responde o e-mail, aí você responde a mensagem do WhatsApp, né? Não responda com a cabeça quente, não interaja com a cabeça quente, porque você pode se arrepender depois, né? E, de novo, nós não estamos numa batalha, numa guerra, não tem vencedores, não tem placar. O vencedor, aliás, depois da Covid, depois
desse cenário é quem harmoniza, né? E não quem levanta a espada. Então, quem harmoniza vai ser vencedor nessa nova era, eu acho. Então, já vem aí teoria, né? Porque você já está falando do mindfulness, né? Você está falando exatamente de psicologia positiva, né? Estudar mindfulness, estudar psicologia positiva. É uma habilidade que, assim, parece que foi bem... Quem está nos ouvindo aqui, está nos vendo, parece que fica clara a ideia mesmo de que tem que estudar psicologia, precisa estudar humanidades, não é? Precisa. Mas, é a Nani de Pinheiro, ela está nos acompanhando, fazendo boas observações aqui. Ela faz uma pergunta a você. Professor, em relação ao desrespeito ao estagiário, e aí? Eu acho que a questão é Estagiário. igual, né? Não tem regra diferenciada para o estagiário. O estagiário é da mesma forma que o advogado, da mesma forma que o magistrado, da mesma forma que o promotor. O respeito tem que ser igual. Aliás, muito me incomoda, Carlos, aquelas pessoas que respeitam os poderosos e desrespeitam os que não têm poder, né? Aquelas pessoas que se curvam aos reis e chutam os porteiros, né? E nós vemos muitas dessas pessoas. Isso me incomoda demais. Essas pessoas, para mim, são hipócritas, né? Eu acho que essas pessoas não merecem o nosso respeito. Eu acho que, da mesma forma como você respeita o juiz, você tem que respeitar o teu estagiário, o teu colega adverso, o teu ex-adverso, o teu cliente, o teu familiar. O respeito tem que ser da mesma maneira, né? E o estagiário é um profissional digno que está ali exercendo a atividade. Todos nós, ou a grande maioria de nós, foi estagiário. Eu fui estagiário desde o meu primeiro semestre. Tive a sorte de fazer estágio no escritório que me considerou muito, então eu quase que, no oitavo semestre, eu quase que já advogava, porque eu fazia tudo que o advogado podia fazer, porque eu acompanhava o exercício da advocacia. Então, tive a sorte e também depois sempre contatei estagiários que tivessem esse vínculo comigo. Porque para mim o estagiário é o braço direito do advogado, né? É o braço que exerce, é o braço que realiza, é o longa manos, né, do advogado. Esse é o papel do estagiário. Então não tem por que ser diferente, não tem por que ter nenhum tipo de assédio, de desrespeito. Isso, para mim, supera qualquer questão legal. Eu acho que é uma questão de respeito mesmo, uma questão de ética, de respeito. E aí, obviamente, que isso tem como consequência o assédio na justiça do trabalho, né? Infelizmente. Marco, em relação a aspectos linguísticos, nós temos que falar sobre a advocacia 4.0, sobre a perspectiva dos aspectos linguísticos. Claro que nós não vamos falar o português de Machado, que está ali atrás, né? O português do século XIX é um português diferente do português do século XX e é bem diferente do português do século XXI. E é fato, não é que nós não temos que conhecer, por exemplo, uma conjunção como conquanto, uma conjunção concessiva, um posto que, com aquele valor lindo que o Machado de Assis coloca lá, um valor de concessão, etc., já saindo um pouco da lógica do cliente aqui, mas entrando especificamente na comunicação do advogado como função essencial à justiça, com a própria justiça. Você entende que esse esmero linguístico, repito, de advogado para magistrados ainda é fundamental, ou como tem sempre colocado a mim, né, eu fico nessa luta quase que diária de defesa ao português culto, desde que, obviamente, esse português culto seja contemporâneo e gere comunicação, e seja conciso, e seja claro, né, estabeleça a perspectiva da clareza. Então, a minha percepção, minha pergunta a você é exatamente essa. Assim, qual que é a sua percepção neste sentido, em relação ao esmero linguístico, Marco? Como é que você vê isso? Carlos, eu sou um fã seu porque eu sigo muito exatamente o que você acabou de colocar. Eu acompanho as suas lives e tenho ouvido muito o que você fala sobre isso. Eu acho que o advogado 4.0 precisa escrever de forma correta, objetiva, né? Correta e concisa. É isso, né? Não precisa de não precisa que seja rebuscado, não precisa que seja, não. Isso ele pode fazer num livro, se ele quiser, ele pode escrever em outro, ele tem outros espaços para fazer isso. Ele escreve um livro, ele faz um material dele, um diário, mas a comunicação jurídica não precisa ser rebuscada. Ela precisa ser correta, não dá para escrever errado, tem que escrever de forma correta, e ela precisa ser objetiva.
E esse talvez seja o principal dos problemas, né? A objetividade. Quer dizer, eu vejo dois problemas. O primeiro é a interpretação de texto, que é um problema seríssimo, seríssimo. As pessoas não conseguem interpretar o que está escrito. Isso é um problema sério para a vida, né? Não é só para a prova, para a vida. Porque você escreve uma mensagem no seu Instagram dizendo sobre um comentário que você fez, não é um comentário político, é um comentário jurídico acerca de um fato político. E as pessoas não conseguem entender que o comentário é jurídico acerca de um fato político. Então, se você comentou uma coisa jurídica acerca de um fato político contra o presidente tal, é porque você é a favor do outro. Então, a pessoa não consegue interpretar, ela não tem tempo para interpretar ou sofre de limitação para a interpretação. Sim. É uma das duas coisas, né? Então, a interpretação de texto é uma coisa séria, que eu considero. E a segunda é objetividade na comunicação. Você pode ser objetivo, deve ser objetivo, e toda comunicação escrita e falada. Em sustentação oral, isso é fundamental, porque você tem 15 minutos, se você não for objetivo, você não consegue fazer sustentação oral. E eu acho que as outras áreas do direito, como por exemplo a administração, nos ensinam um pouco disso, né? Quando eles fazem o tal do pitch de elevador. Quer dizer, em 3 minutos você tem que expor a tua ideia. É o chamado pitch de elevador. É o momento onde você vai fazer a sua venda, vender a sua ideia em 3 minutos. Então você tem que fazer o exercício de reduzir o tempo para a exposição. Sempre reduzir o tempo da exposição. Falada e escrita. Para que a pessoa que for ler, para que o juiz, o magistrado de uma maneira geral, estou falando do juiz ou o desembargador ou o ministro, ele possa entender objetivamente a sua ideia sem precisar ficar lendo 2 ou 3 vezes aquilo. E a gente sabe que quando a pessoa não está disposta a ler, ela passa os olhos, não consegue captar e ela de alguma forma deixa aquilo passar. Isso funciona para prova, isso funciona para mensagem para o teu cliente, isso funciona para processo, isso funciona para qualquer circunstância. Então, eu acho que precisa ser uma linguagem correta, mas ela tem que ser também objetiva. Concisa, né? Concisa. Precisa ser concisa. Vou lhe pedir uma gentileza. Como eu estou sem ninguém aqui agora, está tocando o telefone, para evitar ruído, posso desligar e voltar? Lógico, lógico. Pode. Rapidamente, já volto. Lógico que eu já vou aproveitando aqui e vejo a resposta à pergunta. A Nani está dizendo que, gente, realmente é uma deficiência muito grande da língua portuguesa, interpretação escrita. Pessoas necessitam ler mais e aprender a desenvolver seu pensamento e externar sua fundamentação. Nani, uma coisa interessante que a Nani está dizendo, Carlos, é que as pessoas precisam ler mais. Eu acho que não há, você professor de língua portuguesa, me corrija se eu estiver errado, não há outra forma de escrever bem a não ser lendo. Né? Possível. Você precisa ler muito. Né? Olha, muita gente chega a mim e quando vê essa estante aqui, diz assim, professor, eu sempre imaginei, vou mostrar a você, que eu encontraria, por exemplo, livros de língua portuguesa. E várias obras que estão aqui não são de português, são de história. Eu, por exemplo, gosto muito de história. Eu acho que não é possível alguém, por exemplo, entender o mundo sem entender história. Então, não lê, por exemplo, André Moe Schwartz, não tem entendido. Eu falo muito assim, Marco, como é que um advogado não leu, por exemplo, clássicos como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, leu Raízes do Brasil para entender em que sociedade nós vivemos, não é? Como é que, por exemplo, não se leu Lima Barreto? Lima Barreto é fundamental em termos de literatura. E aí sim, acontece o que você acabou de falar, é um arcabouço que não pode ser usado para vaidade, mas tem que ser usado. Eu gosto muito da sua fala, você sabe que eu sou seu fã, porque você é muito natural. Então, quando você fala assim, isso não é para a advocacia, para a sua vida, eu acredito muito no que você faz. Por causa disso, porque isso não é para a advocacia, isso é para a sua vida, né? Isso é para... Agora, há um problema, parece também, que traz, né? A advocacia 4.0, ela é muito ligada, Marco, infelizmente, a dicas, né? Nós estamos num mundo de muitas dicas. Claro, as dicas são muito importantes, elas são fundamentais, porém, é preciso ter um pouco mais de profundidade, né? Você vai ler textos concisos, mas precisa ter, né? Senão, como é que você resume, como é que você é conciso se você não sabe o todo, não é? Aliás, a charada é essa. Para poder ser conciso, você tem que ter visão do todo para poder reduzir, né? Quem não tem a visão do todo não consegue reduzir. Se você reduzir o pouco, você fica sem nada. Então, é a visão do todo para redução. E essa geração vídeo, essa geração que não lê
em troca de um vídeo, fala num vídeo, e não fala num vídeo longo, não. Não quero que você fale em 15 minutos. Fale em 8, 6, 3 minutos o que esse livro está dizendo. Essa geração não vai conseguir. Ela é uma geração que está horizontal, uma geração que está superficial, e a qualquer pequeno choque, essa geração entra numa turbulência muito forte. Quer dizer, precisa verticalizar, precisa descer. Se você é advogado, você precisa estudar aquilo que é necessário para a advocacia, do ponto de vista técnico-científico e do ponto de vista de formação como ser humano. Você precisa estudar, precisa ter argumento, precisa ter segurança. É a segurança que vai fazer de você um sujeito equilibrado numa audiência, quando o juiz te desrespeita, e você diz, excelência, por gentileza, coloque na ata de audiência que Vossa Excelência me desrespeitou. Não precisa discutir, não, coloque na ata de audiência, não vou colocar, vou utilizar 2 colegas como testemunha, não vou continuar, não sou obrigado. Então, essa postura é só para quem de fato conhece seus direitos, para quem sabe como agir. E isso você conquista estudando, você conquista mergulhando. Então precisa sair dessa questão superficial e precisa entrar no vertical, né? Não tem saída. Marco, você é professor, é advogado, é professor, é alguém ligado ao processo da academia, né? E faz isso, na minha concepção, muito bem, como os ingleses fazem. Eu sou muito apaixonado pela forma como os britânicos veem o mundo. Eu gosto muito da percepção galesa, francesa, no sentido de que o conhecimento ele é sempre academicamente colocado, mas de nada adianta se aquilo não for aplicado. E se é aplicado, então eu pego um artigo complexo e transforma aquilo num artigo de divulgação científica. Eu sou admirador do quando você faz isso. Você acha que o advogado deveria estar mais... Olha o que eu vou dizer, um pouco polêmico, estamos concluindo daqui a pouco a nossa live, mas eu acho que é fundamental para a comunicação do advogado. Você acha que o advogado deveria estar na academia? E quando eu falo academia, eu penso assim, não, aqui obviamente não vou fazer propagandas, etc., não é isso, mas assim, numa academia tipo o INSPER, em alguma coisa que indique assim, ó, é preciso ter profundidade, mas tem que aplicar. E alguns só querem aplicar. Eu vejo essa guerra assim, sabe? Não, o advogado é professor, o advogado que não é professor, ele olha muito assim, esse cara só tem teoria. O contrário também é verdadeiro. Do jeito que é professor, aí ele olha, esse sujeito é só prático, ele não tem nenhum... Eu acho que isso para a comunicação faz uma diferença. O que você me diz disso? Você que é um dos grandes professores do Brasil. Eu penso, Carlos, que vai depender do momento da vida dele, vai depender do momento da carreira dele. Eu acho que tem um momento para cada situação, né? Tem um momento que você tem que, de fato, se aprofundar tecnicamente para poder advogar e ganhar o seu dinheiro, conquistar o seu cliente. Tem um momento que você consegue não estudar só a disciplina que você precisa atuar. Se você é um processualista penal, não é só processo penal. Aí você vai estudar filosofia, aí você vai estudar história, aí você vai estudar sociologia. Já é um outro momento que você consegue fazer isso. Quer dizer, você já avançou profissionalmente, tem condições de fazer isso. Então, eu acho que são momentos. Tem um momento que você fala assim, agora é a hora do meu mestrado. Eu fiz meu mestrado muito novo. Se eu tivesse feito meu mestrado mais velho, mais maduro, eu acho que eu aproveitaria melhor o meu mestrado. E até foi bom que não fiz o meu doutorado e vou fazê-lo agora. Porque certamente vou fazer o meu doutorado com outra experiência. Eu vou usar o meu doutorado de maneira diferente. Na verdade, eu vou fazer o meu doutorado porque eu quero fazer, não porque eu preciso dele. Então, acho que isso vai ser muito especial para mim. Então, eu acho que o importante é você identificar qual é o seu momento de vida e fazer teu plano mesmo. A gente faz plano de negócio para as empresas, por que a gente não pode fazer o nosso plano de vida? Né? Nos próximos 3 anos eu quero fazer uma especialização, depois dos 3 anos, do terceiro ao 5º ano eu quero fazer meu mestrado, aí eu vou dar um tempo, vou ficar viajando 2 anos, depois eu quero fazer meu doutorado. Faz teu plano de estudo, porque é isso que vai te fazer um ser humano melhor e você com metas vai conseguir atingi-las. E aí, óbvio, sempre que puder, esteja próximo dos estudos acadêmicos. Eu acho que isso faz de você um sujeito diferente, pronto para discutir qualquer assunto, né? Nem que não seja da tua área, você tem alguma coisa para acrescentar e muito para aprender. Porque, repito, nós advogados precisamos, nós seres humanos precisamos mais ouvir do que falar, e é sempre um prazer quando eu faço uma live com um sujeito como você, que eu aprendo bastante. Poxa vida, na verdade é o contrário, viu? É o contrário, saiba disso. Eu é que aprendo com você e aprendo muito. Já estamos, infelizmente, a questão da concisão, o Instagram é duro. O Instagram e o Twitter não Ele é cruel. perdoam, né? Eles são cruéis conosco.
eu ficaria o dia inteiro aqui conversando. Marco, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. E nós nos encontramos, acho que essa semana ou outra, para falar o seu. Amanhã. Perfeito. Então nos encontramos de novo. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Grande abraço.